Tu gostou da ideia? Experimenta, copia, entendeu? Não tenha medo de ter que inventar moda só porque no teu caso agora tu vai querer fazer diferente, né? Por algum motivo. E se a gente for tentar inventar a roda de cada coisa que a gente for fazer, a gente vai estar dispersando o nosso tempo, né? Daí daqui a pouco um concorrente, um colega começa já a implantar de maneira mais rápida, começa a ter resultado e a gente vai ficar só, né, vendo o barco passar. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. O tema de hoje é por que a gente deve copiar na arquitetura. É um tema bastante polêmico, mas quem já me conhece há bastante tempo sabe de qual que é a minha opinião sobre isso, né? A gente realmente precisa estar copiando, né? A gente precisa estar modelando, a gente precisa estar masterizando. E é sobre isso que a gente vai tentar. É sobre isso que a gente vai estar discorrendo o tema de hoje. Bom, a gente pensa que copiar é uma opção, né? Que a gente estaria tendo a opção de copiar ou não algo, mas na verdade a gente está o tempo inteiro copiando tudo a todo momento e a gente nem sabe, a gente acha que não está copiando, mas está copiando, né? Então, quando um arquiteto usa uma porta que tem uma dimensão de 80 por 2,10, ele está copiando, né? Ele não foi ele que inventou essa porta, essa é uma porta padrão, então ele está copiando. Quando um arquiteto inventa de usar um piso de madeira com determinado formato, ele está copiando. Então a cópia já faz parte do nosso dia a dia, né? E o que acontece é o seguinte, que existem esses elementos que são ditos padrões, já viraram padrões de mercado, então todo mundo acaba usando isso. E na verdade a gente quando vê algo mais inusitado, um pouco mais diferenciado, a gente tem tendência a achar que aquilo a gente não pode se apropriar dessa ideia, né? Então a gente evita usar essas soluções que são um pouco mais distintas, né? Um pouco mais diferenciadas, e a gente acaba sempre usando aquelas soluções muito padronizadas e tenta nós mesmos buscarmos o que é uma solução mais distinta. E isso faz com que os projetos fiquem completamente sem graça e completamente comuns, né? Sem chamar atenção, e por isso que é inúmeros os arquitetos que acabam não tendo crescimento e não conseguem figurar e não conseguem ter uma importância maior no mercado. Bom, então, como foi que eu cheguei nessa conclusão, né, de copiar? Chegou um momento da minha vida que eu comecei a reparar que os arquitetos que eram os mais talentosos com quem eu convivia, eles tinham o hábito de estar pesquisando, usando muitas referências nos seus projetos. E o fato de estar usando essas referências nos seus projetos fazia com que eles também iam um pouco mais a fundo na pesquisa de referências e começavam a realmente a estar, digamos, copiando propriamente muitas das soluções que eles estavam vendo nos seus projetos. E inicialmente eu achava aquilo errado, porque eu achava que o arquiteto, por ser alguém criatividade seria sinônimo de não copiar, né?
E então demorou um tempo até eu entender que o resultado que aquele pessoal estava fazendo estava ficando incrível, estava ficando realmente muito fantástico e de nada lembrava a versão original. E quando a gente consegue vencer essa barreira de se apropriar de tudo que a gente gosta, e quando a gente começa a botar em prática, e quando a gente começa a ver o nosso produto nascendo, a gente vê que de nada, não é nada semelhante a aquilo, a versão original, tá? A versão primária, a versão base, digamos assim. E daí tu tá fazendo sim, como tu tá inventando uma coisa, né? Isso tá surgindo algo novo de ti, então isso passa a ser uma nova versão original e tu tá sendo extremamente criativo ao fazer isso. Bom, isso acontece em vários detalhes, e eu diria que pode acontecer em qualquer detalhe da nossa profissão. Isso está acontecendo na parte de projetos, isso está acontecendo na parte de gestão, inspiração, estratégia de alguma empresa, de algum profissional que tu gosta. Isso pode tu pode estar te baseando nisso até numa questão de marketing, tá? Por que isso? E tu vai dizer, mas então se eu copiar tudo de alguém, vai ficar uma cópia descarada. A questão é, em primeiro lugar, tu vai tentar ter mais de uma referência, né? Tu vai misturar elas, então quando copia mais de um, já fica uma pesquisa, né? Já fica já não é mais uma cópia, né? Não é mais um plágio. E segundo lugar, que mesmo quando tu começar a aplicar no teu negócio, nos teus projetos, tu vai ver que vai ficar naturalmente diferente. Então não tenha medo, tá? E se tu tentar não copiar, que é o que boa parte do pessoal tenta fazer, vai sofrer um problema de ficar muito comum, vai ficar muito simplório, vai ficar muito sem graça, e tu vai ter que vencer toda aquela curva de aprendizado, que é, digamos, tu vai ter que inventar a roda de novo, né? Então tu vai ter que passar por muitos desafios até tu conseguir vencer tudo isso. Já quando tu consegue já achar uma coisa boa que tu gosta, tu já viu que aquilo fez sucesso, pelo menos pra ti fez sucesso, né? Então tu entendeu como um sucesso, aí sim tu já tá pronto pra tá aplicando no teu projeto, no teu negócio, qualquer solução dessa, e aí sim tu vai estar podendo então aperfeiçoar e lapidar e principalmente adaptar para tua realidade. Tem uma frase, né, acho que foi ontem mesmo, eu falei numa live, do Peter Diamandis, que é: comece pelo topo e suba. Então tem tudo a ver com isso, né? Quando tu acha alguma coisa que tu gosta, aquilo para ti é considerado o topo, e quando tu começa a aplicar no teu negócio, no teu projeto, na tua imagem, seja lá o que for, tu já tá adaptando, melhorando, customizando, aperfeiçoando, então tu tá subindo, né? Então tu começa pelo topo e suba. Eu acho que esse é um aprendizado muito massa. E, por exemplo, se tu quiser, vamos supor que tu quer aprender a fazer uma imagem 3D, tá? Então, dá um exemplo hipotético. Vou citar vários exemplos aqui. Tu quer fazer uma imagem 3D. Então, em primeiro lugar, tu pode copiar o tipo de coisa que está sendo representado. Depois tu vai copiar, vamos supor, se é um espaço, se é uma imagem externa, tá? Então tu vai decidir também tu vai fazer um exercício que vai estar copiando exatamente vai escolher um prédio, também uma casa, vamos supor que é uma casa, tá? Vai escolher uma casa para tu projetar, para tu fazer essa tua imagem. E daí tu vai usar a mesma câmera, o mesmo enquadramento, o espaço que ele tem de céu, tu vai tentar usar exatamente o mesmo, o espaço que tem de grama, exatamente o mesmo, os espaços que tem laterais, exatamente o mesmo. Tu vai tentar simular a luz. Então a luz também vai ser exatamente igual. Todo esse processo tu vai tentar replicar realmente. Imagina que tu pega uma cópia da Mona Lisa, né, uma super obra, e tu vai tentar replicar cada detalhe.
como tu é alguém que não é tão experiente quanto esse Leonardo da Vinci, por exemplo, então tu vai estar aprendendo com ele que geralmente tu tem um lugar que tu coloca o sol, por algum motivo tu sempre colocou o sol daquele jeito, e quando tu colocou o sol do teu jeito que tu sempre coloca, tu viu que não tem nada a ver com a imagem que tu tá buscando. E daí tu tá te obrigando a movimentar, ou seja, alterar a tua luz, alterar o teu sol, até buscar aquela luz. Então, daqui a pouco, essa imagem tá com o sol contra a câmera, coisa que isso não é muito comum. Mas, por algum motivo, tu adorou aquele exemplo, aquela imagem, e então tu começou a descobrir e tu começou a navegar em águas que tu nunca tinha entrado antes, né? Tu começou a descobrir coisas que tu não sabia, tu não fazia a mínima ideia que existia, que poderia ter potencial, por exemplo. E nisso tu vai começar a fazer com cada detalhe, né? Então geralmente tu faz um tipo de câmera, um tipo de enquadramento que é praxe teu, e daí tu vai começar a fazer um enquadramento totalmente diferente daquele que tu tá habituado. E ao fazer esse exercício de fazer algo diferente do que tu tá habituado, que é baseado em uma referência muito forte, que inicialmente quanto mais literalmente tu copiar, mais forte vai ser o teu aprendizado. Daí tu vai começar a copiar detalhes, vai começar a copiar pequenos detalhes de composição, depois tu vai copiar texturas. Às vezes tu pode estar usando uma textura que é muito carregada, cheia de manchas, e tu vai ver que aquela imagem que tu adorou é uma textura mais lisinha, e daí tu vai começar a descobrir que muitas coisas que tá naquela imagem que tu sempre adorou, que tu realmente adora, ela é mais fácil de fazer do que algumas soluções que tu geralmente usa. E isso é... Aí tu começa... Isso que é o grande pulo do gato, aí que tu começa a ter Tu começa a ter um aprendizado mais rápido e mais veloz, e tu vai estar crescendo, tá? Outro exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo porque quando eu cheguei morava na Inglaterra, daí eu voltei para o Brasil, abri meu escritório, Mather Arquitetos, e daí eu tentei fazer vários projetos de vários tipos, muitos deles, a maioria deles não eram o meu tipo, assim, não me dei bem. Peguei um projeto muito grande com uma prefeitura, um projeto urbano, uma prefeitura de Canoas, não me dei bem com eles e foi muito frustrante para mim. Mas chegou um momento que um projeto que tá sendo muito desafiante para mim, que era fazer uma casa do meu primo que é cirurgião plástico no interior do estado do Rio Grande do Sul. E eu fazendo uma casa, eu nunca tinha feito uma casa daqueles tipos. Eu queria fazer uma casa bem diferente, né? Eu não queria fazer uma casa com telhado. E então eu queria fazer uma casa mais horizontal, mais linear. E eu comecei a estudar essa arquitetura que era desse jeito, né? E também muito me deparei com a arquitetura arquitetura brasileira. Então comecei a estudar um pouco mais sobre MK27, Zay e Arthur Casas, principalmente esses três nomes. E eu via que aquelas casas deles eram bem legais e o que eu estava fazendo não tava nada legal, né? E eu querendo propor laje plana e o pessoal, né, eu achava que... Primeiro, eu não estava nem estudando muito o que o pessoal fazia, né? Eu só olhava mais ou menos uma referência, mas não olhava com um olhar tão atento. E eu via que eu estava com muita dificuldade de fazer aquele projeto. Que era só uma casa do meu primo, né? E depois de tanto apanhar naquele desafio daquela casa, né? Apanhar tecnicamente, chegou um momento que a gente tava olhando uma revista, tava o nome de um fornecedor, de uma esquadria, a gente entrou em contato, né? Até me lembro, era S-Naud, né? Era o nome da empresa que fazia as esquadrias. Acho que era uma casa do Arthur Casas, se eu não me engano. Uma esquadria que era bem alta, era bem grande. Aí a gente começou, ligou para S-Naud em São Paulo, e a gente começou então a conversar com o pessoal sobre esquadrias, como é que funcionava, e eles me deram uma aula, né, de como que funcionava essas esquadrias jumbos, as características das esquadrias jumbos, a questão de valores também, quando usar, quando não usar.
E eu comecei a ver que era muito mais fácil eu conseguir as informações que já estavam prontas do que eu tentar inventar uma roda, que é o que eu estava tentando fazer antes. E daí eu comecei a estudar mais a fundo os projetos de todo mundo. Entrava no ArcDaily, pegava as plantas, cortes e conferia com imagem, né, com as fotografias, e começava a entender o resultado final, que era a fotografia, e as plantas e cortes era como foi feito, né? Então o que era a fotografia e o como era a planta e os cortes. E começava a estudar, que nem um maluco, os projetos de todos esses nomes, assim. Depois eu comecei a estudar também Bernard Jacobson também. E de tanto ficar estudando esses caras e de modelando eles, né? Aí eu comecei a formar uma arquitetura, consegui dar uma característica para minha arquitetura, que na verdade é uma mistura desse pessoal, e a coisa começou a fluir, né? Daí começou a criar uma identidade pro meu trabalho. E inicialmente eu pensava que essa identidade do meu trabalho tinha que ser algo que partisse de algo simplesmente de um autoconhecimento, e que isso ia brotar de mim, ia fazer nascer essa arquitetura como se fosse uma inspiração, né? Algo que estava no meu inconsciente ia começar a sair. Mas depois eu vi que o negócio tem que ser um pouco mais forçado, né? Tu tem que um pouco mais ter um horário para começar, um horário para acabar, tu senta ali, começa a trabalhar e o negócio acontece, tá? Então é um pouco mais premeditado realmente, tu consegue. E essa é a técnica. Essa é uma das técnicas, né, que me fez eu conseguir resolver tanto aquela primeira casa, que depois veio mais uma, e depois veio mais outras e outras e outras, né? Tanto que acho que foi a segunda casa que eu fiz dessa arquitetura um pouco mais de alto padrão, que foi a Casa Flamboyant, e essa foi super premiada, e depois dela começou a chover de clientes entrando em contato comigo e querendo fazer projetos também, mesmo que aquela casa seja grande, bacana. Também tinha uma série de clientes que me contatavam para fazer uma arquitetura um pouco menor, né? E isso faz parte do processo, né? Então é muito comum. E então o princípio é o seguinte: tu começa a modelar. Então tu pode modelar uma imagem 3D, tu pode modelar um projeto de arquitetura, tu pode modelar um detalhe de um projeto de arquitetura, tu pode modelar como é que o cara faz o painel ripado. Então, lá no sul, no Rio Grande do Sul, ali todo mundo, todas as grandes indústrias, todas as empresas que trabalham com madeira, eles sempre fazem a estrutura dos painéis de madeira. A estrutura dos painéis é em madeira, né? Então todo o painel é 100% madeira, né? Exceto os metais, as dobradiças, né? Dobradiças e parafuso. Todo o restante é em madeira. Já em São Paulo, os grandes nomes da arquitetura, eles acabam sempre fazendo a estrutura em alumínio e depois eles colocam só o ripado por fora. E é um super desafio o cara conseguir fazer exatamente do mesmo jeito, mas mesmo assim a gente vai negociando com o fornecedor e vai entendendo, né? Então a maioria das minhas casas tem a estrutura 100% em madeira, porque é o jeito que a indústria do sul trabalha, né? Já em São Paulo, a maioria daquelas casas são feitas com estrutura em alumínio. Então assim, o que é interessante disso? A cópia, quando eu falo da cópia, tu tem que saber que existe, e daí no momento que tu sabe que em São Paulo o pessoal tem o hábito de fazer os painéis ripados com estrutura em alumínio, daí quando tu vai negociar, tu vai conversar com o teu fornecedor, tu já tá munido dessa informação, e tu até sabe, tu vai contra-argumentar, que provavelmente porque é mais forte ou mais leve, e daí tu já tá preparando aquele fornecedor que, se tu vai para uma linha de arquitetura mais inovadora, tu vai ter sempre o trabalho extra de estar educando o teu fornecedor para isso, né? E também vai ter que estar educando
permanentemente a tua equipe, mas principalmente os teus fornecedores, porque esse é o que eu mais fiz na minha vida, né? Porque o pessoal nunca tinha feito algo semelhante. E a gente vai ter que estar argumentando, e o mais importante é a gente estar sempre enfatizando qual é o objetivo principal. O objetivo principal que eles têm que alcançar, né? Isso que é o mais importante. E tu pode estar modelando também, né? Então a palavra mais bonita para copiar é modelar. Mas é muito parecida uma coisa da outra, tá? Tu vai estar modelando como uma equipe trabalha, como é o jeito que o fundador daquele escritório acabou lidando a equipe. Então, se aquele escritório, por exemplo, ele investiu muito numa sede desde o início, isso tu pode estar observando, ou se ele nunca investiu tanto numa sede desde o início, ou como é que ele forma a equipe, quanto o pessoal acaba tendo de administrativo, quanto que o pessoal está realmente em produção, se o pessoal se investe ou não em renderização dentro do escritório, se faz parte da estratégia deles ou não. Daí, por exemplo, tu vai ver um grande nome da arquitetura, talvez ele tenha um background, uma história que não seja compatível com a tua. Daqui a pouco ele começou numa época muito diferente, tempos remotos, em que o mercado era diferente, a concorrência era diferente, ele já tinha contatos familiares que fez com que ele iniciasse. Então, como eu tinha um contato muito próximo com o Renzo Piano, eu não tinha contato próximo com o Renzo Piano, mas eu trabalhava com arquitetos que tinham contato muito próximo com o Renzo Piano na Itália, e eles falavam que um dos grandes motivos do Renzo Piano ter se despontado na arquitetura, além da qualidade técnica dele, né, além do Renzo Piano ser um super arquiteto, ser super bom, é porque ele tinha uma série de contatos com as famílias milionárias francesas. Então ele tinha um contato com famílias muito ricas na França, por isso que a carreira dele deu uma virada depois que ele fez o Georges Pompidou com Richard Rogers. E foi isso impacta. Então, se tu não tem o contato com a elite francesa, a elite de Paris, então é difícil tu tentar modelar exatamente qual foram os passos do Renzo Piano. Então tu vai ter que juntar algumas características do Renzo Piano. Se tu gosta muito do Renzo Piano, tu pode te inspirar em soluções de projetos deles, alguma solução, né? Eu me lembro que na época que eu trabalhava na Itália, eles toda hora falavam das marquises do Renzo Piano, né? Então as marquises têm uma técnica de beiral que vai se desfragmentando, um detalhe muito interessante. E a gente usava muito desse detalhe nos projetos lá na Itália. E depois, quando eu vim para o Brasil, que eu fiz um concurso para uma prefeitura de Canoas, e as bancas de revistas que a gente tinha feito, a gente usou o mesmo tipo de marquise, que eram umas estruturas que iam ficando em balanço e iam ficando cada vez menores. Eu posso mostrar uma imagem, né, aqui qualquer hora, que vai ilustrar um pouco melhor isso. E então é isso, a gente tem algumas coisas que a gente se inspira. Então esse é um exemplo, né, da marquise do Renzo Piano, que depois o escritório UBR que eu trabalhava lá se inspirava bastante nisso, e depois quando eu vim montei um escritório aqui no Brasil também me inspirei. Hoje eu não uso nos meus projetos, porque a característica dos meus projetos tem uma pegada um pouco diferente nos meus projetos residenciais, porque aquilo tem uma pegada um pouco mais comercial, né, mais institucional. Então o Renzo Piano usou muito isso em museus. Acho que o projeto que ficou emblemático dele fazendo isso, que depois ele replicou para outros. O primeiro acho que foi aquele museu acho que é Lucerne, é um museu na Suíça, algum lugar da Suíça, um museu pequenininho, que tem umas marquises brancas assim, é super bacana. E quando a gente começa a entender a origem, né? Outra coisa, eu antes de vir para a Europa, eu imaginava que os arquitetos europeus eram, sei lá, eles tomavam um suco diferente de manhã e eram super turbinados, super criativos, super competentes. Eles eram, digamos, mais competentes que nós arquitetos brasileiros. Quando eu cheguei aqui, eu vi que eles eram completamente normais, né? Dava até a impressão
que eles eram, por algum motivo, parecia que eles eram até meio inferior a nós, assim, não sei se é bem a palavra, mas nada, eu quero dizer assim, ó, eles não eram nada demais, assim, né? Parecia que né, era muito fácil achar arquitetos no Brasil que eram muito mais competentes, muito mais ativos do que individualmente os arquitetos na Europa, tá? Mas o que tem aqui na Europa? Em primeiro lugar, eles estão no mercado mais rico, eles têm uma forte bagagem cultural, né? Então isso vem desde tanto dos arquitetos quanto do público, né? E eles trabalham, eles estão muito mais organizados para trabalhar. Isso faz também com que essas equipes, se ele consegue fechar uns honorários mais generosos, eles também conseguem ter uma equipe maior. E essa equipe, além de ser um pouco maior, depende do lugar, né? Na Inglaterra é muito maior, né? Na Itália já era um pouco, nem tanto, mas era maior que o Brasil. Eles conseguem fazer um trabalho muito bacana, tá? Um ventinho aqui deixando meu cabelo de pé, não tem problema. E aí o cara acaba descobrindo que é muito mais a técnica de projeto que importa e processos, né? O processo criativo usado no escritório. Eu gosto muito, estudei um pouco sobre o processo criativo e gosto dessa ideia, né, de estar inovando, estar buscando alguma coisa diferente. E sempre gostei muito de partir de um brainstorm. Um brainstorm seria, a gente vai pegar várias referências do início de um projeto e tenta ousar bastante, tenta iniciar de maneira extremamente ousada um projeto. E quando a gente achar uma proposta que realmente fica bem... que ela fica, digamos que fez teu olhinho brilhar, né? Fez os pelinhos do braço arrepiar, assim, digamos assim. Aí sim, vale a pena tu pegar e investir nela e fazer com que essa ideia, ela vingue, tá? Isso vale a mesma coisa, tu vai fazer uma imagem 3D, vai fazer um projeto de arquitetura, tu vai modelar, fazer uma modelagem de uma campanha de marketing, tu vai fazer uma gestão do teu escritório, tudo serve para a mesma coisa, tá? O processo é o mesmo. E a gente vai estar sempre se baseando em uma ou outra coisa. Deixa eu ver. Outra coisa bacana que a gente pode estar modelando é a seguinte: tu começa às vezes acompanhar teus ídolos e também tu começa a entender o comportamento deles, né? Então, a gente sabe que o Isai e MK27 gostam muito de cinema, né? Se tu quiser entrar para essa linha também, ir do cinema, tu pode ir. Mas se tu não é muito da linha do cinema, tu só gosta da arquitetura, então tu não precisa ir necessariamente, né? Daqui a pouco tu descobre um outro cara que tem certos hábitos que tu adora. E daí também tu pode ir lá e tentar trazer isso. E daí com o tempo, tu vai ver que tu tá pegando como referência várias partes, cada um de uma coisa diferente, né? E tu tá montando essa concha de retalho que tá te criando como um profissional. E esse mix de coisas que tu tá copiando dos outros é o que tá formando a tua identidade única. Então, em primeiro lugar, para tu crescer rápido, tu vai precisar copiar e não te preocupa de ter qualquer acusação de plágio, porque na verdade, naturalmente tu vai estar copiando de vários e tu vai se tornar um profissional único. Então não tenha receio com isso, tá? E se tu tentar evitar a cópia, tu vai simplesmente demorar muito mais para alcançar os resultados. E eu me lembro também uma vez que logo que eu estava iniciando a minha carreira, assim, né? Eu comecei a fazer 3Ds, renderizações para estudantes de arquitetura. Então eu devia estar no meio da faculdade e daí o pessoal que estava se formando me contratava. Eu me contratava para fazer os 3Ds para esse pessoal, né? E eles tinham umas ideias, né? Só que eles não sabiam representar isso com imagem renderizada, eles só tinham desenhos técnicos e me traziam as fotos da onde eles se inspiravam.
E algumas vezes era para ser exatamente igual, né? Eles mandavam a foto da coisa, do que eles queriam, e eles querem, ó, eu quero exatamente assim. E eu pensava no meu tempo, né? Nossa, que isso é errado fazer, né? Isso não é ser um bom arquiteto. Copiar não é ser um bom arquiteto. E hoje o que eu vejo é que exatamente esses profissionais que me oferecem, que eu atendi antes, né, quando eu era estudante, hoje são donos de grandes escritórios, né, com grande renome nacional. E isso que eu mais me impressionou, assim. Então começou a cair a ficha que é o contrário, né? Esse processo da cópia, ele é super benéfico, assim, é super bacana. Eu diria, a gente tem que inserir ele no nosso processo de aprendizado e masterização, tá? E a gente também pode estar copiando vários detalhes, né? A maneira com que tu descobriu o jeito que alguém está tratando a sua equipe, né? Tu tem estagiários novos e daí daqui a pouco tu descobriu que alguém está fazendo algum tipo de premiação, algum bônus ou só algum incentivo para a equipe. Daí tu vai lá, gostou daquela ideia, simplesmente copia, entendeu? Não precisa, né? Alguém está fazendo algum evento lá, que é um evento mensal. Todo última sexta-feira do mês a gente faz um certo encontro com uma equipe. Tu gostou da ideia? Experimenta, copia, entendeu? Não tenha medo de ter que inventar moda só porque no teu caso agora tu vai querer fazer diferente, né? Por algum motivo. Ó, acredito que um dos fatores que fizeram as referências se tornarem pertinentes à produção dos projetos foi a arquitetura veloz que vivemos hoje. É isso aí. É muito importante a gente entender que se a gente for tentar inventar a roda de cada coisa que a gente for fazer, a gente realmente vai estar... o cara vai estar inventando a roda, vai estar perdendo tempo, né? Entendeu? A gente, como mesmo foi comentado, né? O J. Elias Jr., né? Então, a gente vai estar dispersando o nosso tempo, né? Daí daqui a pouco um concorrente, um colega começa já a implantar de maneira mais rápida, começa a ter resultado e a gente vai ficar só, né, vendo o barco passar. Isso que não vale a pena. E daí, já que tu for copiar, né, isso é uma dica também final, que esqueci de comentar antes, já que tu for copiar, copia dos grandes mestres, das pessoas que tu mais admira, né? Não vai copiar de alguém que está iniciando, né? De alguém mais ou menos, tá? Então vê quem são as pessoas que tu mais admira e já copia direto. Tá, pessoal? Quis só fazer uma live mais rápida hoje. Então geralmente eu não faço no fim de semana, né? Mas hoje, por algum motivo, resolvi experimentar uma live. Até foi um horário mais tarde do que geralmente eu tô fazendo. Só queria ver o que vocês estavam achando por aqui. E espero que todos, né, tenham curtido alguma coisa. Ó. Você acha que dá para trabalhar na cópia e ganhar o pão de cada dia nas horas vagas? Inventa um pouquinho e da roda devagarzinho. Deixa eu explicar. Eu acho que eu quero dizer o seguinte: a inovação acontece através da cópia. Não é que tu vai escolher entre inovar ou copiar. Não é isso. A verdadeira inovação acontece através da cópia. A frase, aquela que eu repeti algumas vezes, traduz um pouco isso. Comece do topo e suba, tá? Então tu vai começar através de uma cópia e daí tu vai trabalhar ela, tu vai melhorar aquela cópia. Isso que eu tô tentando dizer. E então tu não vai... o que me parecia, o que eu vejo que alguns arquitetos, eu tinha na época da faculdade, eu tinha no início da minha carreira, eu olhava as referências, mas quando eu ia projetar, eu deixava todas elas de lado e tentava simplesmente tentar inventar e descobrir as coisas por mim mesmo, né? E eu achava que eu estaria sendo o melhor arquiteto fazendo isso.
E na verdade, depois com o tempo eu descobri que o pessoal, eles primeiro, aqui na Europa se faz muito isso, aqui na Inglaterra se faz muito isso. Primeiro eles pegam alguma coisa que eles gostam muito e eles tentam implantar, entendeu? Eles tentam copiar. Só que por vários motivos não é possível tu copiar tudo, entendeu? Tu consegue copiar uma pequena parcela, fica 20% da coisa tu consegue copiar e todos os outros 80% não dá por vários motivos, a dimensão é diferente, o critério é diferente, né? Tem várias questões técnicas que inviabiliza a cópia integral. Então, por mais que tu tente copiar, tu não vai conseguir ficar igual. Mas, se tu tá copiando algo que tu tá gostando, já começa dali, tu já tem uma tendência, aquilo já tem um conceito por trás e já tem uma base, já tem uma boa base para isso. Tá? É isso que eu estou tentando explicar. Então tu vai estar sempre inovando, só que tu vai ter a base, a tua base vai estar sendo inspirada de alguma coisa. Outra coisa, como que funciona o meu processo criativo, que eu acho que faltou também completar com isso, tá? Eu uso alguma referência vindo da, digamos, vamos chamar assim, uma cópia, tá? Eu falo cópia muito mais por uma questão marqueteira minha, para chamar mais atenção de vocês, para vocês prestarem mais atenção no que eu tô falando, tá? Mas seria a modelagem, uma palavra melhor, tá? Porque a cópia entende-se que vai ficar uma réplica idêntica e, na verdade, a modelagem entende que é só uma inspiração, tá? Porque nem que tu queira, não vai ficar uma cópia idêntica. E então eu uso umas referências e eu uso também, eu pego um briefing do cliente, o briefing do desafio que eu tenho que fazer naquele projeto e eu simplesmente acabo fazendo uma simulação de como seria exatamente aquilo que foi briefado, aquilo que foi orientado, aquilo que foi passado pelo cliente. Como que seria isso? Então eu dali, desse próprio desejo do cliente, já vai nascer algo que é muito inovador e já está quebrando uma série de conceitos que eu mesmo já tenho, uma série de manias, de padrões que eu realmente já tenho. Então quando tu começa a lidar tu deixa um pouco mais livre. É um exercício que tu faz só dentro do escritório, tá? Tu não vai levar isso para reunião. Mas quando tu deixa um pouco mais livre esse teu processo e tu começa a ver como será que seria se eu fizesse exatamente como o cliente tá me pedindo. E tu começa a fazer essa simulação, tu começa a fazer essa experimentação. Tu começa a faz um zoneamento, daí tu faz vai para planta baixa. Se tu já trabalha com Revit ou com Ribbon, tu também já tá tendo uma dimensão 3D disso, tu pega esse teu modelo BIM, tu já joga rapidinho pro teu Max, tu já renderiza alguma coisinha ali, já põe umas arvorezinhas, já tá vendo como é que tá saindo, e já tem umas câmeras que são câmeras com um olhar mais real, né, porque as câmeras que a gente usa no nosso BIM, umas câmeras todas distorcidas, que a gente não tem uma percepção muito realista do que como é que tá saindo, e aí conforme tá nascendo o projeto, que tá paralelo, renderização e junto com o teu BIM ou CAD, sei lá qual é a sua ferramenta que tu usa, tu tá fazendo esse trabalho paralelamente, tu tá experimentando. E aí tu vai voltando toda hora tu volta pra buscar mais referências. Daí tu viu, nossa, se eu fizer exatamente o que o cliente mandou, tá feio, entendeu? Às vezes não, mas isso aqui que eu pensei que ia tá feio, isso aqui ficou legal, isso que eu posso manter. E daí tu volta e vai pesquisando referências que nem um maluco na internet. Tá? E eu nunca fui de pesquisar referências no Instagram. Mas pode ser, tem gente que gosta, né? Tá sempre salvando os posts que gostam. Pro Instagram o problema é que daqui a pouco tu te perde, né? Tu foi pesquisar referência, daqui a pouco tu tá vendo uma coisa que não tinha nada a ver com o teu trabalho. Então eu sempre fui de acumular pastas eu via imagens bacanas, salvava, daí eu organizava por pastas. Então eu tinha pasta só de edifícios comerciais, só de fachadas, só de sustentabilidade, só de jardins,
só de, né, jardins que são mais orgânicos, mais, como é que se diz, mais naturais, jardins que são mais moldados mais duros, assim, né? Mais desenhados, né? Uns são mais naturais, outros são mais desenhados. Tinha uma pasta de casas, né? Casas, então como eu trabalhei muito com casas, então a gente tinha mais de 10 pastas e cada pasta tinha mais de 1000 imagens. E daí o que eu fazia? Eu tinha aquele monte de imagem, eu queria alguma ideia, eu pegava, tocava que nem um louco assim, como se fosse uma lavagem cerebral de muitas casas, e daqui a pouco surgia uma que o meu olhar ali naqueles microsegundos passando aquelas imagens me atentava. Opa, isso aqui. Eu pegava, tentava ver como que eu inseria aquela ideia, né? Então a ideia que eu via, que eu queria copiar, era de um espaço gigante, grande, sei lá, de um certo jeito, e quando eu ia botar no meu projeto era uma situação diferente, era pequenininho, tal, uma configuração diferente, a casa já era completamente diferente, a casa da casa que estava na imagem. Então eu pegava aquele pedaço e botava ali. E isso é o processo que eu estou tentando explicar. E daí tu tem que entender o porquê que tu gostou daquela referência. Bom, eu gostei não porque é madeira clara, né? Porque se tu mudar para madeira escura, tu vai continuar gostando. Então tu gostou é da relação que a vegetação fez. Então tinha umas árvores que encobriu tal coisa e criou um ambiente que parecia um teto. Aquelas árvores fizeram um teto e criou um ambiente aconchegante. E esse ambiente aconchegante tinha tudo a ver com o que estava faltando no teu projeto até então, tá? Esse é um exemplo, assim. Então, tu vai ver o que é que tem nas referências que tá te chamando a atenção, o que é que tu realmente está gostando e aquilo que tu vai copiar, tá? Então, qual que é o processo que eu tentava fazer antes? Era eu descobrir sozinho o que é que estava faltando no projeto e eu bolar sozinho, né, de botar algumas árvores que tinham um recanto naquele jardim ali, para deixar aquela casa mais bacana, né? Então, principalmente com quem trabalha, né, e eu não conseguia fazer isso porque, né, quando o cara tá num processo criativo, chega um momento que geralmente é bem no início do projeto, tu empaca e não tem mais ideias, né? Então, tu tem que ter uma técnica de tá botando ideia na tua cabeça para o negócio fluir. E eu sou um cara que funciona muito com referências. Tinha referência só de planta baixa, era muito bacana, né? Tinha uma pasta ali que era só plantas baixas e cortes, de todos os grandes nomes da arquitetura que a gente achava até então, a gente guardava ali. E daí, quando estava na etapa de fazer tecnicamente, resolver o projeto tecnicamente, né? A equipe, eu mandava todo mundo, vamos lá, você tem que decorar todas essas plantas, esses cortes aí. Daí o pessoal ia lá, estudava, até que aquilo entrava por osmose na cabeça deles. E daí tu ia fazer tuas coisas e quando tu voltava, voilá, né? Tava lá os projetos mesmo naquele mesmo padrão, respeitando aqueles conceitos, respeitando as diretrizes, respeitando as regras que aquele tipo de arquitetura, que é o que a gente estava modelando, fazia, né? Então é uma arquitetura que tem que ser modulada, a estrutura tem que ser modulada, a estrutura é completamente nada convencional com que uma estrutura tem, então o pessoal precisa entender isso. O pessoal falou em arquitetura minimalista, né? O que acha da arquitetura minimalista, tá? Então, inicialmente, eu trabalhei muito, eu sempre me intitulei um minimalista, só que depois eu comecei a ver que eu até hoje, né, sou mega fã de minimalismo, né? Meu grande ídolo é o Mies van der Rohe. Mas o minimalismo na prática, assim, eu acho que não é o que eu faço. É o que é aquela arquitetura toda branca, né? Com um pouquinho de metal, ela é muito fria. E com o tempo comecei a achar que o minimalismo, ele é muito frio e pode deixar as pessoas mais tristes. Ela pode dar um sentimento de vazio psicológico nas pessoas. E eu comecei a trabalhar muito com residencial e comecei a trabalhar muito próximo dos clientes, ouvindo os clientes, e comecei a desenvolver essa empatia, né, de entender realmente o que os clientes querem. E daí faz com que eu acabei descobrindo que o minimalismo
parecia que não cabia para eles. E depois, conversando com outros clientes que eu julgava ser muito mais moderninhos, com estilo de vida ainda mais moderninho, eu também comecei a perceber que nem para aqueles que são tão moderninhos, o minimalista não seria perfeito. E daí eu comecei a ver que no fundo nem eu queria morar naquelas casas do John Pawson, por exemplo, que é um dos melhores arquitetos minimalistas, né? Um dos que eu mais gosto atuais, que é um arquiteto inglês. É tão frio, é tão minimalista, que acho que nem eu, que sou fã de minimalismo, queria morar lá. E daí eu comecei a encarar o minimalismo como muito mais um protesto do que muito mais um manifesto do que algo prático. É isso que eu acabei pensando sobre o minimalismo, mas eu adoro minimalismo, né? Eu adoro, entendeu? Sou fã realmente do minimalismo, mas eu não aplico ele na sua plenitude nos meus projetos. Então ele serve como um balizador, entendeu? Eu começo, deixa eu ver como é que eu... Ele tem um DNA, meus projetos têm um DNA minimalista, tá? Eu tento fazer isso, esse é o meu target, né? O meu objetivo é ter isso, é ter esse minimalismo, coisa que é muito forte na arquitetura do MK27, né? Ele é super rigorosa, mas eu aqueço ele, entendeu? É isso que eu faço. Eu pego um minimalismo e vou aquecendo até que eu chegue numa medida que seria adequada. E tem alguns clientes que gostam até mais frio do que eu, e daí que são aquelas casas todas super brancas, tudo tem que ser branco. Eu não sou muito desse estilo, tá? Mas às vezes eu tento convencer o cliente que tem que dar uma aquecidinha em um outro canto. Só que daí ele vai botando, ele aquece com texturas, que não é muito a minha área, né? E também não sou muito do polido, né? Gosto mais de uma coisa um pouco mais fosca. Mas é isso aí, isso faz parte, né? Ó, o minimalismo seria um estado quase que de arte, é isso aí. O minimalismo, ele é realmente uma arte, mas ele é bem complicado, assim, de tu levar isso, como é que se diz, longe, assim, tu fazer um projeto bacana, tu fazer sites, fazer renders minimalista, muito legal, assim, tá? Tu vai fazer renders no teu minimalista, super minimalista, vai botar no teu Instagram, todos os teus amigos arquitetos vão adorar, entendeu? Vai estar cheio de comentário ali. Mas, ao mesmo tempo, tu pode estar espantando uma série de clientes fazendo isso. Porque pessoas normais, elas não gostam de muito minimalismo. E mesmo se tu goste, tenta observar onde é que tu mora, entendeu? Tu vai ver que nem tu não é tão minimalista assim, tá? Tu acabou comprando umas mesinhas lá pra botar na tua casa e tu poderia ter feito ela muito mais minimalista. Tu pode fazer agora, né? Tu vai lá ler o livro da Marie Kondo, que foi um livro que eu li, um dos livros que mudou a minha vida, né? Me ajudou muito a entrar nesse mundo desse mundo de desprendimento e sair viajando por aí. Que, na verdade, é uma mulher que ficou famosa depois de ficar organizando guarda-roupa, tá? Mas ela diz que tu pode viver com muito pouco, entendeu? É o estilo de vida minimalista. E é isso aí. Eu tinha uma cliente que chegou pra mim, ela que me apresentou a Marie Kondo, ela disse que leu o livro e tal, então ela queria uma casa, só que ela fez uma casa tão grande, né? Fez uma casa gigante, que é a Casa 13 é o nome, é uma casa muito grande, muito bonita, e ela queria uma linha bem minimalista e a gente aqueceu ela com concreto e madeira, e daí ficou show de bola, é uma casa que eu gosto muito dela. E ela queria algo tão minimalista que ela não queria nem levar a chave da casa. Ela queria que todas as portas fossem abertas por digitais ou íris do olho, né? Então ela não queria levar nada, né? Ela queria muito espaço aberto e poucos móveis. Então a gente fez. É uma casa realmente que ficou mais minimalista realmente. Qual é o país mais minimalista, Leonardo, na sua opinião? Acho que é o Japão. Acho que o Japão é o que tem uma obsessão por minimalista. O nome do livro é A Mágica da Organização. O nome desse livro da Marie Kondo. Não é um livro sobre arquitetura, não é um livro... É um livro bem simples, assim, tu compra baratinho no supermercado ali. Mas ele é muito legal, é de uma japonesa que ela defende o estilo de vida minimalista. Tá? Que tu tem que ter poucas coisas, só tem que ter o que tu realmente precisa, tá? Ela tem uma explicação de como é que tu seleciona isso.
É possível fazer arquitetura minimalista com algum elemento em curvas para quebrar e um pouco de reta? Sim, é possível. É possível. É possível, principalmente se for o círculo, né? Se for o círculo perfeito, é mais minimalista ainda, né? Porque o círculo é a forma mais minimalista que existe, é o círculo. É uma... Quantos lados tem um círculo? Tem um só, né? Então, é possível. Agora tu vai usar uma característica meio Burle Marx, né? Que é toda ondulada, orgânica, daí não vai ficar tão minimalista. Eu quero dizer o seguinte, assim, ó, eu amo o minimalismo, mas eu não aconselho vocês a navegarem por esse mar, porque ele é muito mais conceitual e ele não é prático, ele não vai te trazer clientes. Daí, talvez um cara tipo Jader Almeida pode estar escutando isso de mim e vai pensar, não, calma aí, Leonardo, eu sou bem minimalista e eu, né, consegui uma carreira de bastante sucesso. Só que daí ele tá minimalista no design, ele tem um showroom minimalista. Mas se tu vai ver onde é que realmente as pessoas estão botando as obras dele, é um pouco mais aquecido, né? Não é tão minimalista assim quanto o showroom dele, tá? Então a gente... É tipo uma moda, tá? Falando de roupa agora. Existe a moda conceitual das passarelas e existe a moda que as pessoas usam na rua, tá? Então é tipo isso. O minimalismo é o que tá nas passarelas. Então, assim, ó, processo criativo, tá? Tu vai copiar de referências, mas também tu vai juntar com as forças naturais de um projeto. Tu vai de um briefing, entendeu? Então, o cliente pediu, um cliente eu botei hoje uma imagem da casa das Araucárias, acabei de botar no meu feed. Aquela casa ali, ela tem acho que 6 suítes, 6 vagas de garagem, uma piscina grande ali na frente, que tem uma imagem da piscina, e ali em cima, do lado da suíte master, o cliente pediu para botar uma piscina interna. Eu vou botar uma imagem da piscina interna também depois, tá, para vocês verem. Então é uma piscina do lado da suíte master. Então, nossa, nunca botei piscina dentro da casa e agora uma piscina no segundo andar da casa. Nossa, que loucura, né? E a gente botou e ficou, entendeu? E botamos aquele painel ripado que passa ali na frente. Ali tu tá olhando a fachada da casa, tu nem percebe que tem ali uma piscina. Mas essa é uma força externa do projeto, né? Uma força que não veio de mim. Eu não queria botar aquela piscina ali, o cliente quis. E eu peguei e disse, ok, vamos estudar, vamos ver como a gente vai fazer isso. E botamos ali na planta baixa, bem onde ele queria, né? Então separou, tem a casa ali, tem a parte do casal, tem uma suíte master gigante, com um terraço gigante para ele. Deixa eu tentar botar aqui. Agora tem esse recurso, né, eu não vou conseguir procurar, tem que deixar a mão aqui. Eu botar a imagem aqui. Não consigo botar aqui. Tá, eu ia botar a imagem, mas não vai rolar aqui. Ops, o que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz. Deu, tirei. Daí, pessoal, a imagem, a planta baixa. Tente imaginar. Tinha que ter o Instagram de poder desenhar na tela, né? Ia ser massa, ia desenhar pra vocês. Tivesse uma suíte master, daí tem um terraço, a casa é um L, tem um terraço. O terraço é uma perna do L, daí tem do lado da suíte master tem uma piscina e depois da piscina coberta tem todos os outros quartos dos filhos, que são mais 5 suítes. E tem 4 filhos e acho que então uma suíte para cada filho e mais um quarto de hóspede. Isso dá 5 suítes, dá 6 suítes no total. Uma casa ficou gigante, tem uns 1000 metros quadrados aquela casa e ela não foi construída ainda. Mas o pai dele adorou o projeto que eu fiz para ele, pro filho, e daí o pai me contratou e daí eu fiz a casa do pai dele na frente dessa casa. Então era um condomínio fechado, o pai dele comprou o terreno da frente e daí eu fiz. E o irmão dele, que comprou o terreno do lado, que é um cara bem jovem, o irmão acho que é mais jovem ainda que ele, não quis me contratar, quis contratar uma arquiteta, digamos, mais com um estilo mais conservador, assim, né? Fez casa com telhado e tal. E o pai, que é mais velho, né? Que é um senhor de idade já, o pai deles, que daí me contratou e eu fiz uma casa super, né?
mais contemporânea, né? Sem telhado, tal, umas grandes abas, que é a casa JR. Eu vou também botar, vocês darem uma olhada na casa aqui. Então eu vendi, esse projeto das casas das Aracais não foi construído, e o projeto da casa JR sim foi construído, e a obra tá acabando agora esse ano aqui. Esses dias eu falei, acho que cerca de 3 semanas atrás eu falei com o cliente, eles que estavam acabando a obra, já está se mudando daqui a pouco. E quando a gente vai inserindo as demandas do cliente no projeto, a gente naturalmente já está inovando. Então é impossível essa é uma força muito forte, né? A demanda, o pedido do cliente é uma força muito forte, vai ser impossível ficar igual com a tua cópia. Quando tu usa as regras da topografia, já vai ser impossível também. Quando tu usa elementos como insolação, né, orientação solar, também já vai inviabilizar a cópia. Quando tu usa condicionantes legais, também já inviabiliza a cópia. Então tu tá copiando uma casa feita na Áustria, e aquela casa na Áustria não tem marquise, porque lá todo mundo quer que o sol entre de qualquer jeito. Então é impossível, né? Então vai ser até difícil, tu vai ter que copiar pouca coisa daquela casa, né? Inicialmente, quando eu voltei pro Brasil, as primeiras casas que eu copiava, que eu tentava me inspirar, na verdade, eram casas europeias, né? Casas daqueles... Eu estava muito acostumado a ver referência internacional em sites internacionais, e eu estava vendo esse tipo de casas. Ó, Mader, eu estava dizendo que se existe curvas em S no minimalismo. É assim, ó, o que é minha opinião, tá? Minimalismo é um degradê, não é preto ou branco, tá? São tons de cinza. Tu vai avançando, tu pode ser mais minimalista ou menos minimalista. Mas acho que não tem um número assim, alguma obra assim, não tem como pontuar que daqui a pouco, a partir disso é minimalista, tá? Então, conforme tu vai limpando, tirando os elementos, vai ficando mais minimalista.